Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu já queria deixar um aviso antes de entrar no caso. Eu vou falar de um serial killer e as mortes são um pouco violentas. Eu vou evitar ao máximo fazer descrições muito gráficas, mas mesmo assim pode ser que esse assunto seja gatilho para alguém ou que cause algum incômodo. Então, se esse tipo de conteúdo te incomoda ou te causa algum desconforto, eu recomendo que você não veja. Tem outros vídeos aqui no canal, então aproveita e vai lá maratonar. Esse caso é conhecido nos Estados Unidos como o The Mad Butcher ou o Cleveland Torso Killer, que se traduz mais ou menos como o açougueiro louco ou o assassino do tronco de Cleveland. Tronco no sentido do corpo mesmo. Mas para facilitar, eu vou chamá-lo só de assassino de Cleveland. Na década de 30, a cidade de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos, estava começando a se recuperar da Grande Depressão. Foi uma forte crise econômica nos Estados Unidos que começou em 1929. Basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos teve um boom na economia, muitas indústrias começaram a se instalar lá, as pessoas começaram a ter poder aquisitivo, a taxa de desemprego caiu muito, então as pessoas estavam bem financeiramente, começaram a comprar bastante e também a investir em ações. Porém, os salários não foram reajustados para serem compatíveis com esse novo estilo de vida, e logo as pessoas começaram a precisar de dinheiro. Isso levou a uma venda em massa das ações que tinham sido compradas no início da década de 1920. E como a oferta era muito grande, as ações foram muito desvalorizadas. Então isso gerou uma quebra na bolsa de valores e na economia americana. Bilhões de dólares simplesmente desapareceram do dia para a noite e muitas pessoas perderam tudo o que tinham. Justamente nessa época, de 1934 a 1938, alguns crimes hediondos começaram a acontecer na cidade de Cleveland. Eram assassinatos muito característicos, muito violentos, e a polícia começou a desconfiar que isso era trabalho de um único homem, de um serial killer. Foram 13 vítimas em 4 anos. O primeiro assassinato foi em setembro de 1974. Um jovem estava caminhando pela margem de um lago que tem lá na cidade, chamado Lago Erie, quando ele viu algo boiando ali na água. Ao se aproximar, ele percebeu que se tratava de um tronco humano, feminino, e esse tronco estava com as pernas amputadas na altura do joelho, e a pele estava bem avermelhada, com um aspecto meio encoraçado, que provavelmente demonstrava que aquele corpo tinha tido contato com algum produto químico forte, ou tinha sido preservado em algum produto químico. Outras partes do corpo foram localizadas pela polícia depois, com exceção da cabeça, que nunca foi encontrada. Mas a polícia não conseguiu identificar quem era essa mulher, eles só conseguiram apurar que ela tinha entre 30 e 35 anos. Esse lago onde ela foi encontrada, ele era bem frequentado por pessoas da região para pesca ou para passeios. É um dos maiores lagos do mundo e, se eu não me engano, também é o maior em extensão nos Estados Unidos. Ele tem mais de 25 mil quilômetros quadrados. Ele abrange 3 estados americanos e uma província canadense, ou seja, ele é bem grande mesmo, só que ele não é tão profundo para os padrões ali dos lagos americanos, inclusive acho que ele é um dos mais rasos dos grandes lagos. Ele tem 19 metros de profundidade. Um ano depois, em setembro de 1935, 2 adolescentes localizaram mais um tronco em condições bem similares ao primeiro, só que com 2 diferenças. A pele dele não estava avermelhada e encoraçada, e neste caso, ele tinha sido drenado de sangue. Não tinha sangue no corpo, nem ali na cena do crime, estava bem limpo até o local, o que significava que provavelmente a pessoa não morreu ali, ela foi trazida até aquele lugar. Dessa vez, a vítima era um homem que a polícia conseguiu identificar. Descobriram que era um homem chamado Edward Andrassy, e ele tinha mais ou menos 28 anos e tinha ficha criminal. Também havia uma peculiaridade nesse caso, que o corpo estava completamente nu, com exceção de um par de meia nos pés e uma corda enrolada nos pulsos. Enquanto a polícia vasculhava ali o local em busca de pistas, eles localizaram uma terceira vítima, esse sim realmente bem parecido com o primeiro corpo, com a pele meio vermelha e encoraçada. A polícia não conseguiu descobrir quem era, só sabiam que era um homem mais ou menos na faixa etária dos 40 anos. Esses 2 corpos foram localizados numa parte da cidade considerada meio perigosa, chamada Kingsbury Run. Essa área tinha muitos bares, bordéis, casas de aposta, pensões, e tinha uma estação de trem que saía da cidade ali também, então o movimento de pessoas era muito grande.
Quando a polícia localizou essas vítimas, eles começaram a suspeitar que talvez fosse trabalho de um serial killer, porque todos os corpos foram encontrados de maneira muito similar. Em janeiro de 1936, uma mulher estava saindo do trabalho no distrito industrial da cidade, quando ela reparou que tinha 2 cestas meio parecidas com vime encostadas numa parede do lado de fora de uma fábrica. Ela se aproximou e havia folhas de jornal dentro dessas cestas, então ela abriu essas folhas para ver o que tinha dentro e localizou partes de um corpo feminino. A polícia fez várias buscas, mas só 10 dias depois conseguiram localizar o restante do corpo e dessa vez conseguiram identificar quem era. Era uma garçonete prostituta que morava e trabalhava ali na região. O nome dela era Florence Polillo ou Polillo e a polícia não tinha nenhuma pista de quem poderia ser o assassino. Em junho do mesmo ano, de 1936, 2 meninos encontraram uma cabeça humana enrolada em uma calça embaixo de uma árvore na zona leste da cidade. Pouco depois, a polícia conseguiu localizar o corpo que estava próximo a uma ferrovia. Nesse caso, era um homem e ele tinha tatuagens pelo corpo bem distintas. A polícia não conseguiu identificar quem era pelas digitais, então publicaram no jornal fotos das tatuagens desse homem, mas ele nunca foi identificado, ninguém nunca o reconheceu. Em julho, mais um corpo foi encontrado e dessa vez o legista descobriu que a pessoa havia falecido há mais de 2 meses. Mas diferentemente dos outros casos, ali no local estava cheio de sangue, tinha uma poça de sangue que tinha migrado para o chão, então ficou uma mancha bem grande, tinha sangue nas roupas, era um trabalho bem diferente dos outros. E em setembro, mais um corpo foi encontrado num local que parecia um pouco uma piscina e acabou se tornando um esgoto a céu aberto. Foi necessário que um mergulhador entrasse no local para tentar localizar o restante do corpo da vítima, e isso acabou chamando muito a atenção tanto da população quanto da imprensa, e mais de 600 pessoas compareceram a essa ação policial. Pode ser até que o serial killer, que o assassino, tivesse entre essas pessoas. Essa vítima também nunca foi identificada, só sabiam que era um homem e que os cortes que separaram as partes do corpo tinham sido feitos por uma pessoa que tinha conhecimento de anatomia. Foram cortes limpos e feitos com bastante força. A essa altura, mesmo com 6 mortes, a polícia não tinha suspeitos, o que acabou causando muita tensão e muito medo na população. Alguns especialistas se reuniram para tentar traçar um perfil desse assassino. Inclusive, alguns detetives foram apontados para trabalhar exclusivamente nesse caso 24 horas por dia. Eles se disfarçaram para se misturar com a população lá no bairro onde a maioria dos corpos tinha sido encontrado e começaram a fazer perguntas, frequentar os bares, tentar coletar alguma informação, mas nada foi descoberto. Tem essa informação no site da polícia de Cleveland e eles estimam que nessa época mais de 5.000 pessoas foram interrogadas formal e informalmente, o que acabou tornando essa a maior investigação da história da cidade. Mesmo com a investigação, os crimes continuaram e em fevereiro de 1937, mais um corpo de mulher foi localizado na beira de um lago, em outro local que é um tipo de vilarejo, uma aldeia ali bem próxima à cidade de Cleveland. Diferentemente de todas as vítimas até agora, nesse caso, a causa da morte não foi a decapitação, mas a polícia também não divulgou qual foi. Ela foi decapitada depois da morte e também nunca foi identificada. Já em junho de 1937, um esqueleto humano foi localizado embaixo de uma ponte e a polícia conseguiu fazer um exame na arcada dentária. Descobriram que era uma mulher de aproximadamente 40 anos, chamada Rose Wallace, mas esse crime também não tem como ser completamente atribuído a esse assassino, porque ela já estava morta há mais de 1 ano quando aconteceu. No mês seguinte, em julho, um policial estava de guarda numa ponte ali perto de um rio na cidade. A polícia estava ficando de guarda porque o número de crimes na cidade estava muito elevado. Além dos assassinatos, outros crimes estavam acontecendo. Então ele estava ali de guarda quando passou um barco ali no rio e ele viu que a água, quando se mexeu, apareceu alguma coisa ali que pareciam ser partes de um corpo humano. Esse assassinato foi extremamente violento, provavelmente o mais violento até aquele ponto.
e a vítima também nunca foi identificada. Alguns meses se passaram sem sinal do assassino até abril de 1938. Um homem estava a caminho do trabalho quando ele passou ali do lado do lago e viu algo boiando próximo à margem, que primeiro ele achou que era um peixe, mas quando se aproximou ele viu que na verdade era uma perna feminina. A polícia fez buscas por mais de um mês e conseguiu recuperar o restante do corpo, mas pela primeira vez tinha resquício de drogas no organismo da vítima, que também nunca foi identificada. Em agosto, mais um corpo feminino foi localizado, dessa vez em um terreno baldio. Ele estava enrolado em um blazer azul e tinha sinais que havia sido refrigerado recentemente, ou seja, foi colocado em uma geladeira. Enquanto a polícia procurava outras pistas ali no terreno, eles localizaram mais um corpo a poucos metros do primeiro. E, novamente, nenhum dos dois foi identificado. O principal responsável por esse caso, o chefe ali, era um homem chamado Elliot Ness. Ele já era bem conhecido nos Estados Unidos porque ele foi responsável pela prisão do gangster famoso ali nos anos 20 e 30, chamado Al Capone. Como ele estava sofrendo muita pressão tanto da população quanto da imprensa, ele resolveu reunir uma força policial de 35 homens e enviá-los lá no bairro onde os corpos, a maioria, estava sendo localizado, para fazer investigações e interrogar as pessoas. Nesse dia, 63 homens foram presos e levados para interrogatório, e a mando do Elliot, os homens colocaram fogo nos barracões e nas casas das pessoas que moravam ali. Isso foi extremamente cruel da parte dele, e ele foi muito criticado, porque quem morava ali eram pessoas muito pobres, muitas delas que tinham perdido tudo por causa da Grande Depressão lá de 1929, que eu contei no início do vídeo, e aquilo também não ajudaria em nada nas investigações, pelo contrário. Se houvesse a mínima chance do assassino realmente morar naquele lugar e ter alguma prova ali, aquilo já era, porque tudo pegou fogo. Porém, a mídia e a maioria das pessoas não acreditavam que o assassino morasse naquele lugar, porque, como o legista disse, a pessoa que cometeu esses crimes tinha conhecimento de anatomia, e provavelmente seria ou um médico, ou um enfermeiro, ou algo do gênero. Essa pessoa possivelmente não moraria em um bairro tão humilde, e ela também precisaria de espaço para poder cometer aqueles crimes e desmembrar as vítimas como ela fazia. Não seria possível ali nos barracões que eram muito pequenos. Coincidência ou não, os assassinatos cessaram por um tempo depois dessa atitude do Elliot, e só em dezembro de 1938 é que a polícia ouviu falar novamente do assassino de Cleveland. O chefe de polícia recebeu uma carta que foi escrita pelo assassino numa máquina de escrever, e basicamente ele dizia que a polícia podia relaxar porque ele estava se mudando de Cleveland e indo para Califórnia. Ele também disse que sentia muito de ter matado essas pessoas, mas que a vida era assim e a ciência precisava avançar. Então ele via essas pessoas como ratos de laboratório. Ele também menciona nessa carta um corpo que não foi encontrado e nunca mais seria. E essa foi a última vez que a polícia ouviu falar dele. Uma coincidência é que 8 anos mais tarde, a Elizabeth Short, que ficou conhecida como o caso da Dália Negra, ela foi encontrada morta na Califórnia de uma forma muito similar às outras vítimas do assassino de Cleveland. E a polícia chegou a suspeitar que poderia ser o mesmo assassino. Em julho de 1939, um homem foi preso depois de confessar o assassinato da Florence, aquela prostituta e garçonete que havia sido encontrada pela polícia alguns anos antes. Ele morou com a Florence por um tempo e a polícia descobriu que ele também conhecia outras duas vítimas, o Edward e a Rose. A confissão dele foi bem estranha, parecia uma coisa que meio ensaiada e era inconsistente em alguns pontos. Mas como a polícia não tinha nenhuma outra pista e nenhum outro suspeito, mantiveram ele preso aguardando o julgamento. Porém, ele foi encontrado morto na própria cela alguns dias antes do julgamento, e o mais bizarro é que ele tinha algumas costelas quebradas e ele supostamente se enforcou, mas a corda não daria para a altura dele. Então, muitas pessoas acham que, na verdade, a polícia agrediu esse homem, o obrigou a confessar só para eles terem alguma resposta, e no final das contas nem foi ele que cometeu esse crime, então eles resolveram matá-lo antes do julgamento. Até hoje, ninguém acredita que ele tenha sido o verdadeiro assassino, e esse caso permanece sem solução. O caso de hoje é um caso bem pesado, eu fiquei meio chocada lendo sobre a história, mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão de tema ou algum caso, deixa aqui nos comentários, por favor, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!